Olá, alunos! Olá, alunas! Estamos de volta ao programa Aprender e Estudar em Casa. Vamos dar continuidade aos conteúdos que não foram trabalhados no ano letivo anterior. Para a aula de hoje, vamos ver. Nesta aula, iremos aprender sobre expressões numéricas. O que é que já vimos até agora dentro de números racionais? Operamos, não é? Com adição, subtração, multiplicação, divisão e, por último, vimos a potenciação. Hoje, nós iremos falar sobre expressões numéricas. Mas o que é isso de expressões numéricas? Portanto, expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Agora vamos ter expressões e nessas expressões vamos ter uma sequência de operações. Como resolver essas expressões tendo sequências de operações? Para isso, nós temos que obedecer determinadas ordens. Situações, no nosso dia a dia, nós encontramos várias situações, a vários níveis. E podemos sempre traduzir essas situações do dia a dia em linguagem matemática. Ou seja, apanhando essas situações que acontecem no dia a dia e exprimi-las através de números, de operações e de sinais, etc, etc. Então, vamos ver juntos uma situação que pode ocorrer e nós vamos, desta situação, exprimi-la em linguagem matemática. Vamos lá. A situação é o seguinte: o Carlos é operário. O seu salário é de 520 contos por mês. Ele gasta 1/4 com aluguer e 2/5 com a alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. Qual a expressão que traduz os gastos mensais do Carlos? Então, vamos pensar juntos. Qual é a expressão que vai traduzir esta situação? Eles querem saber a expressão que traduz os gastos mensais do Carlos. Quais foram os gastos do Carlos? Portanto, ele gastou 1/4 do seu salário com aluguer, mas, não é? Também gastou 2/5 do seu salário com a alimentação da família e também gastou, então, mais 3/8 do seu salário foram gastas com remédios. Já pensaram qual é a expressão que traduz esta situação? Isso, sei que já pensaram. Então, qual é a expressão que vai traduzir esta situação? É exatamente 1/4 vezes 520, que corresponde ao gasto com aluguer, não é verdade? Mais 2/5 vezes 520, que corresponde ao gasto com a alimentação, mais 3/8 vezes 520, que corresponde ao gasto com remédios. Então, esta é a expressão que traduz a nossa situação. E esta expressão também pode ser escrita de uma outra forma. Como já viram, esses 520 é o fator comum, não é? Que está em todos. Podemos colocar o fator comum 520 em evidência. Então, fica escrito 520 vezes, abrir parênteses, 1/4 mais 2/5 mais 3/8. Isso é nada mais, nada menos do que uma expressão numérica. Viram? Há uma sequência de operações e também há números. E há casos também onde há parênteses. Então, isto é uma expressão numérica. Mas como resolver uma expressão numérica? Se há uma sequência de operações, o que devo fazer para resolver a expressão numérica? Qual é a operação que deve ser feita em primeiro lugar?
Para isso, nós temos que ter em conta as regras e obedecer essas regras. Quais são essas regras? Para resolver expressões numéricas, quando tem parênteses, você deve ter atenção. Primeiro é feita a operação que está dentro do parêntese. Viram a regra? Primeiro, a operação que está dentro do parêntese. O parênteses tem prioridade. De seguida, vamos ver o que é que tem prioridade. A multiplicação e a divisão, nas ordens em que aparecerem. Como assim? Se é a multiplicação que está em primeiro lugar, você vai efetuar a multiplicação. Se é a divisão que está em primeiro lugar, você vai efetuar a divisão. E só por último, nós vamos efetuar as adições e as subtrações. E também lembrem-se, sempre que há potências, devem desenvolver essas potências e assim facilitamos os cálculos. Mas vamos ver juntos na prática como é que é. Temos exemplos de expressões. Vamos ver a linha A. Abrir parênteses, 3/4 mais 5/2, fechar parênteses, a dividir por 1/4. Então, viram? Temos aqui números, nesse caso, números fracionários e também temos as operações, não é verdade? Então, é uma expressão numérica. Tem outro exemplo, a linha B. Temos 2² mais 3/4 a dividir. Abrir parênteses, 1/2 mais 1/4, fechar parênteses, elevado a 2. O que é que temos aqui? Temos números, não é? Temos operações, temos os parênteses e temos também uma potência. Então, é um exemplo de uma expressão numérica. E no vosso livro de matemática, há ali vários exemplos de expressões numéricas. Depois da aula, é só verificarem esses exemplos. Mas, professora, como resolver uma expressão numérica se há uma sequência de operações ali? Então, lembram-se das regras que começamos a aula? Vamos colocar essas regras em prática. Vamos juntos resolver a linha A, encontrar o valor desta expressão numérica. Ok? Vamos usar o quadro para resolver esta expressão numérica e encontrar o seu valor. Temos... Vamos lá, juntos. Temos a expressão numérica e nós vamos encontrar o valor dessa expressão. Então, vamos obedecer às regras. Qual era a primeira regra? Exatamente, o que está dentro do parênteses. Nós devemos fazer em primeiro lugar o que está dentro do parênteses. Então, no parênteses, temos 3/4 mais 5/2. Vamos efetuar esta operação. Portanto, é uma soma de frações com denominadores diferentes. Para isso, nós temos que ir à procura do MMC entre 4 e 2. Quem é o MMC entre 4 e 2? Isso é o 4, não é? Então, o MMC entre 4 e 2 é o 4. Então, fazemos 4 vezes 1, 2 vezes 2. Isso já tínhamos aprendido. Como é que vai ficar? Correto. Colocar o sinal mais. O 2 vamos multiplicar pelo numerador 5. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. O que estava fora do parênteses vai permanecer. Ok? Vamos continuar o cálculo que está dentro do parênteses. Agora temos, sim, mesmo denominador. Mantemos o denominador 4. 3 mais 10, 13. Vamos lá, continuar a dividir por 1/4. Ok? Já não temos o parênteses, só temos uma operação, 3/4 a dividir por 1/4. Já aprenderam a fazer esta divisão. Como é que se faz para fazer uma divisão de números fracionários?
Exatamente. A primeira fração permanece e vamos multiplicá-la pelo inverso da segunda fração. Que é o inverso de 1/4? Exatamente, é 4. 4 sobre 1, que é 4. Então, vamos multiplicá-la pelo inverso de 1/4, que é 4 sobre 1. Mas 1 não precisamos colocar, tá bom? Então, o que é que vai ficar? 3 vezes 4 igual a isso, 52. 4 vezes 1, 4. Ok? Vamos simplificar esta fração. Dá para simplificar 52 a dividir por 4 igual a... Isso mesmo, igual a 3. Viram? Então, o 3 é o valor que corresponde a esta expressão numérica. Então, primeiro fizemos o que estava dentro do parênteses, o resultado dentro do parênteses deu 3/4, depois dividimos por 1/4. Relembramos a divisão, como é que se faz, então temos que inverter, não é? Multiplicar pelo inverso da segunda fração e depois é só multiplicar. 3 vezes 4, 52, 4 vezes 1 igual a 4 e passamos a ter a fração 52 sobre 4, dividido 52 por 4 igual a 3. Mas aqui eu queria deixar uma dica. Nesta divisão, podemos fazer esta divisão desta forma, sim, mas também há outra forma de fazer, ok? Fazer 3 vezes 4, 3 vezes 4, 52, 4 vezes 1. Viram que dá a mesma coisa? Fazer esta divisão desta forma, 3 vezes 4, 52. 4 vezes 1, 4. Então, é outra forma de fazer a divisão com números fracionários. Então, entenderam a regra ali? Então, tentem em casa fazer os outros exemplos, B e todos os outros exemplos que estão no livro, na página 48. Então, agora, sozinhos, vão fazer um exercício. Vai ser dada uma expressão numérica, vão calcular o valor dessa expressão usando as regras, a ordem deve ser obedecida, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o exercício. Qual é o valor numérico da expressão seguinte? 2 pontos. Abrir parênteses, 1/2, fechar parênteses, elevado a 2, vezes 1/3, mais 1/4 a dividir 1/3. Opção A, 7 sobre 16. Opção B, 5 sobre 6. Opção C, 1 sobre 2. Opção D, 21 sobre 24. Vão resolver esta expressão usando as regras e vão ver qual é a opção que está correta, qual é o valor dessa expressão. Vamos lá, então. Vamos confirmar a correção do exercício juntos? Ok, então vamos ao quadro. Vamos apanhar a expressão 1/2 ao quadrado vezes 1/3 vezes 1/3. O que é que temos mais? Mais 1/4.
a dividir por 1/3. O que é que fizeram? O que é que temos aqui? Temos uma potência, não é? Vamos lá. Quanto é que dá? Vamos desenvolver esta potência. 1 meio ao quadrado é quantos? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Ok? Então, 1/4 é o valor desta potência. Continuando. Ok. Temos operações multiplicação, adição, divisão. Qual é que deve ser feita em primeiro lugar? Claro, a multiplicação tem prioridade em relação à adição. Também a multiplicação em relação à divisão está em primeiro lugar. Vamos operar então com esta multiplicação e encontrar o produto. 1/4 vezes 1/3. Quanto é que dá? 1 vezes 1. 1. 4 vezes 3. Isso. 12. Mais. Também nós vamos, então já está o resultado desta multiplicação, 1/12. Mais, vamos fazer também esta divisão. Como é que se faz esta divisão? Podemos já... Estão a lembrar a dica que eu dei? 1 vezes 3, não é? 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. É a mesma maneira, podiam também inverter o sinal de divisão para multiplicação e multiplicar pelo inverso de 1/3, que é 3. Okay? E daria 3/4 na mesma, tá bom? É só uma forma mais prática de fazer a divisão. Então, nós temos aqui a soma desta fração com esta fração. Os denominadores são diferentes, para isso nós temos que ir à procura do... Isso mesmo, o MMC entre 12 e 4. Quem é o MMC entre 12 e 4? É o 12, não é? Então, o MMC, o menor entre 12 e 4, menor múltiplo, é igual ao 12. Então, vamos aqui, 12 vezes 1. 12 a dividir por 12 dá 1. 4 vezes isso. 3, porque 12 a dividir por 3 dá 4, tá bom? Então, igual. Os denominadores, 12, 12 vezes 1, 12. Vamos colocar o sinal mais. Aqui o denominador vai ficar isso, 4 vezes 3, 12. Viram? Não esqueça, 3 vezes o numerador. Aqui, como é 1 vezes 1, não há problemas, ok? 3 vezes 3. Isso. 9. Então, nós temos como resultado da soma dessas duas frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador 12 e somamos os numeradores. 1 mais 9, 10. E temos a fração 10/12. Vamos simplificar esta fração? Lembrem-se, temos sempre que simplificar a fração. Então, vamos simplificar esta fração dividindo tudo por 2, não é? Que é o MDC, neste caso. Então, 10 a dividir por 2 igual a... Isso. 5. 12 a dividir por 2 igual a isso, 6. Então, temos como resultado, como valor da nossa expressão, 5/6. Então, qual era a opção que estava correta? Tínhamos já a B e C, então era a opção B, 5/6. É a opção correta desta expressão. Agora vamos para o desafio de casa. Rashid gastou 1/5 de 3/4 kg de figos num bolo de aniversário. Os figos restantes dividiu-os em 3 partes iguais e colocou-os em 3 pratos. Escreve o que representa cada uma das expressões. 2 pontos.
1.1, 1/5 vezes 3/4. 1.2, abrir parênteses, 3/4 menos 1/5 vezes 3/4, fechar parênteses, a dividir por 3. Então, vão responder na expressão 1.1 o que é que representa esta expressão. Qual é a situação? A resposta está no enunciado. A mesma coisa para 1.2. Na aula de hoje vimos expressões numéricas. Vimos que expressões numéricas são sequências de operações. E como resolver as expressões numéricas? Então, devem ter sempre em conta as regras, obedecer à ordem de resolução das expressões. Por hoje é tudo. Vemo-nos na próxima aula. Não se esqueçam das regras de higienização e de manter o distanciamento social.